No ar, programas Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é Elza Carolina. Elza é diretora do Centro de Reabilitação Vida Livre, que fica no município de Araçariguama. Essa cidade fica a 40 quilômetros de São Paulo, indo pela Castelo Branco, muito pertinho aqui da nossa capital. Esse centro tem 2 anos de atividade e tem por objetivo a recuperação de adicto através de uma técnica desenvolvida por Elza. Ela desenvolve essa técnica graças aos conhecimentos que ela obteve na Índia, onde ela viveu durante 2 anos. Hoje o trabalho de Elza é reconhecido nacionalmente, graças aos excelentes resultados que ela obtém. E é aqui esses resultados, e é aqui o trabalho desenvolvido pelo Vida Livre que ela vai falar para a gente. E durante esse período que ela estiver conversando com a gente, você vai conhecer a imagem que nós fizemos no Centro de Reabilitação Vida Livre. É um lugar maravilhoso, um lugar, sabe, fantástico, que até o clima do lugar é favorável nessa reabilitação. Elza, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço essa oportunidade. Eu queria que você falasse o que é o Centro de Recuperação Vida Livre. É um espaço bem diferente de qualquer outra clínica de recuperação, a começar pelo nome, Vida Livre, porque lá a pessoa chega, ela não fica presa, ela não fica tomando um monte de remédios, ela fica num lugar bem bonito e trabalhando com as técnicas que nós conhecemos, que são técnicas de autoconhecimento, que são justamente essas técnicas que eu aprendi quando eu estive na Índia, quando eu morei lá, no ashram de um guru, hoje em dia bem conhecido, chamado Osho. Naquela época, quando eu fui lá, em 77, aqui no Brasil ele não era absolutamente conhecido. E nem essas técnicas eram conhecidas aqui. Como acontecia esse trabalho lá? A gente chegava, esse mestre perguntava se a gente queria fazer alguns grupos de crescimento, como eram chamados esses grupos. E a gente dizia se queria, que sim. E eu fiquei assim, muito surpreendida com o que acontecia comigo nesses grupos. Eram grupos que iam de 3 a 15 dias e eu comecei a descobrir coisas a meu respeito que eu nem imaginava. Coisas que estavam guardadas no meu inconsciente. E com Você isso, foi em busca de conhecimento e acabou se autodescobrindo. Foi. Me descobrindo o que acontecia comigo, o que eu queria de fato. Qual era o sentido da minha vida. Para que eu estava aqui, né? Qual era a minha missão, digamos assim, né? Neste planeta que maravilhoso. E cada vez que eu saía de um desses trabalhos, eu ficava mais encantada, coisa que eu não tinha ideia de que existisse. Então, eu quis trazer isso aqui para o Brasil. Então, logo depois que eu voltei, não só eu, como várias pessoas, né, que tinham o mesmo intuito, né, tinham a mesma vontade, outras pessoas também do nosso grupo foram para lá. E nós, então, iniciamos um trabalho aqui. Antes de você ir à Índia, você já tinha trabalhado com adictos? Não, nunca tinha trabalhado com adictos. Né? O meu trabalho lá foi meu comigo mesma, né? E quando eu vi tudo isso, então eu quis trazer esse trabalho aqui para o Brasil. Então eu e alguns amigos começamos a desenvolver esse trabalho aqui. Nós chegamos até a ter uma comunidade na época onde nós desenvolvemos esse trabalho. E até então, naquela época, não existia tanto problema com drogas como existe hoje. Hoje está assim, né, muito, muito disseminado. Naquela época não era assim. E nós começamos a trabalhar com pessoas... Você fala o quê? É 10 anos atrás, 15 anos? Não, anos 80, né? A gente começou isso nos anos 80. Então, era uma época um pouquinho diferente, né, de hoje. Daí, dentro desse trabalho, começaram a aparecer algumas pessoas com dificuldade, né, em adicção.
No começo, assim, eu não sabia bem o que fazer com essas pessoas, eu encaminhava geralmente para algum psiquiatra, porque eu não tenho essa formação, né, como psiquiatra. Mas eu via que o resultado também, só com psiquiatra, não era grande coisa, só com remédio e terapia, não era suficiente. E à medida que nós começamos a trabalhar com esses adictos, usando essas técnicas, a gente viu que tinha um resultado muito bom. E pensei, bom, então se a gente conseguir fazer isso de uma forma assim mais intensiva, eu acho que o resultado será melhor ainda. E foi assim que surgiu o Vida Livre. O Vida Livre. Muito bem, me diga uma coisa, no Vida Livre você recebe os adictos, tanto pessoas do sexo masculino como do sexo feminino, Sim. Sem problema de convivência? Sem problema nenhum, né? A gente tem um espaço, né, para os homens, outro espaço para as mulheres, mas as atividades são feitas junto, né? E até hoje a gente não teve... Até bom, porque eu sinto que quando existem homens e mulheres até estimula, né? Porque eles, né, a convivência às vezes se torna bem melhor. Às vezes acontece de ter só homem, eles começam a reclamar que está muito, só muito homem, é bom uma figura mais doce, né, mais feminina. Então, é bom quando aparecem mulheres também. E os trabalhos começam logo cedo. O primeiro trabalho lá é uma meditação ativa. São meditações ativas que eu aprendi também lá na Índia com esse mestre. Já é o primeiro trabalho. E depois, durante o dia todo, eles ficam ocupados. Seja com essas técnicas, ou mesmo com laboterapia, porque daí eles auxiliam no almoço, eles auxiliam na horta, né, para eles terem mais contato com a terra. Eles auxiliam também, assim, com os nossos animais. Eles gostam muito, assim, de brincar com os cachorros, com os gatos, né? Então, é muito surpreendente, realmente, o que a gente tem conseguido como resultado. Quando você recebe no Vida Livre um adicto, eles têm um prazo para ficar lá, não tem prazo, eles têm liberdade de ficar quanto tempo acham conveniente, ou você acha que precisa de um determinado prazo para poder os resultados começarem a aparecer? A gente sempre aconselha um mínimo de 4 meses, para que ele tenha, né, passado por todas as técnicas, tenha sentido realmente e tal. Mas alguns, assim, às vezes ficam muito ansiosos, às vezes a família que quer, né, que eles saiam antes. Então, quando eles não cumprem toda a programação, o resultado às vezes não é tão bom. Agora, quando eles cumprem a programação inteira e esperam que a gente realmente dê a alta, né, que a gente percebe que eles já têm condições de se integrar novamente na sociedade, daí então o nosso resultado tem sido 100%, por isso que é tão surpreendente. Mas é necessário que tenha essa paciência, essa boa vontade para ficar esse tempo todo. Diga uma coisa, Elza, né? Você me falou em 4 meses. 4 meses que você recebe uma pessoa que teve vamos dizer assim, um processo conturbado, né? Fora daquele ambiente. Então ele chega lá para viver outra expectativa, né? E essa pessoa, ela fica lá, ela passa a conviver com essa comunidade durante esses 4 meses, ou ele pode ir, voltar, ficar uma semana, voltar novamente? Como é que funciona realmente? Porque, como você disse, vida livre, o nome diz, é uma vida livre, né? Como é que funciona adequadamente? A gente normalmente faz assim, o primeiro mês, a gente sempre aconselha que eles não saiam, que eles fiquem lá direto. Depois, a partir do primeiro mês, a nossa orientação é que eles vão para a casa dos familiares ou saem um pouquinho. Eles vão experimentando aos poucos, né? Então, às vezes é uma saidinha mais rápida, depois de um tempo já é um final de semana, né? Eles sentindo como que é voltar a encontrar os amigos, como que é voltar a encontrar os familiares,
né? Para eles se sentirem, né? Ver o que eles sentem realmente. Elza, como é voltar a encontrar amigos, encontrar familiares? Isso é um detalhe muito importante. Eu vou fazer um rápido intervalo, que eu acho que esse voltar, né, é que às vezes que é fundamental para auxiliar no processo de recuperação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar com Elza, que ela vai nos informar como é esse processo de voltar, né? Voltar para a sociedade, os adictos que vivem lá no Vida Livre, através de um processo que ela desenvolveu, que aprendeu na Índia, né? Onde ela viveu 2 anos e hoje tem o reconhecimento nacional de grande sucesso. Voltamos já. Gostando, particularmente eu, estou gostando muito aqui da festa hoje. O sindicato está de parabéns pela organização. Ricardo Patá, cara, parabéns, força, né? Ele que luta pelos trabalhadores comerciários, né? Tá de parabéns aí, continue nessa força, que Deus continue te abençoando, cara. Isso aí que tá muito gostoso, que possa ter mais isso, né? Mais oportunidade para as pessoas curtir também, que famílias, né, precisam também né, de uma curtição, tanto trabalho, e tá envolvido em tudo isso aí. Parabéns, né, pelo seu incentivo aí, pelos trabalhadores e pelo que você está fazendo aí por cada um de nós aqui. Hoje ela é especial. Estamos no dia 23 de outubro, no Clube de Campo. Vai aparecer, muitas imagens vão aparecer comemorando o Dia do Comercial. Uma delícia de dia. Até São Pedro contribuiu. Um sol maravilhoso. Olha, uma festa da família comerciária. É uma retribuição que o sindicato faz com aqueles que há 75 anos dão o tom de um sindicato de luta, um sindicato de garra, um sindicato cidadão, que busca alternativas para melhor saúde, melhor educação. Esse é o nosso sindicato. Me orgulha muito presidir um sindicato tão extraordinário dos comerciários e comerciários de São Paulo. Viva os trabalhadores no comércio de São Paulo! Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é Elza Carolina. Elza é diretora do Instituto de Reabilitação Vida Livre. É um instituto que trata de adictos, né? Técnicas que ela desenvolve, onde aprendeu algumas técnicas na Índia, onde ela viveu 2 anos, cujos resultados hoje são resultados surpreendentes. Resultados que está correndo o Brasil e hoje o seu trabalho é reconhecido nacionalmente. Elza estava falando aqui para nós, entendeu? Como é que ela recebe essas pessoas lá, como é que essas pessoas convivem, como é que essas pessoas
assimilam essa técnica que ela tem, né? E ela estava falando uma coisa fundamental. No mínimo, é necessário ficar lá 4 meses para poder acompanhar todo o processo. Mas durante um período, um mês e pouco, essas pessoas, esses adictos, voltam à sociedade. Voltam à sociedade, não, mas não voltam definitivamente. Eles voltam um período e depois retomam, né? E esse é o momento mais difícil, né? Porque eles voltam, né, para conviver com a família, com os amigos, onde houve um processo até meio desgastante. Elza, como é que se prepara essas pessoas para voltar à sociedade? Olha, uma coisa que a gente percebe em todo adicto é uma dificuldade muito grande de autoestima. Eles, de um modo geral, se sentem fracassados. Então, é um trabalho que a gente faz lá nesse sentido, de que ele é capaz, de que ele pode, que ele é uma pessoa boa, né? Que ele não é nem um bandido, muito pelo contrário, é uma pessoa muito sensível. É, de uma certa forma, um buscador, né? Está buscando alguma coisa que ele às vezes nem sabe o que é. Então, dentro desse trabalho de autoconhecimento, a gente vê tudo isso. Quem ele é de fato, né? Todas as suas capacidades, tudo que ele pode conseguir. E a gente já, lá dentro, já começa uma orientação profissional. Então, é muito comum, né, os nossos pacientes lá, antes de sair, já começar a mandar currículos para se empregarem, porque a maior parte está desempregado, né, quando chega lá. Então, eles começam já a mandar os currículos, saem de lá para fazer entrevista e voltam. E nisso eles vão sentindo que eles são capazes. O Vida Livre hoje tem capacidade de absorver quantas pessoas? Por volta de 40. Mas a gente ainda, por enquanto, ainda está um pouco longe desse tanto. 40 homens e mulheres. Homens e mulheres. Você teria, por exemplo, um diagnóstico, né? São adictos, mas adictos de quê? De consumo de álcool, consumo de droga. Quais são esses adictos? Olha, onde você recebe... O que a gente tem visto que acontece, tem uma escalada. A pessoa às vezes começa bebendo uma cervejinha, uma coisinha assim, final de semana. Depois de um tempo, quer alguma coisa mais forte, vai para maconha. É o segundo passo. O terceiro passo é a cocaína. Até aí ainda consegue mais ou menos lidar. E o quarto passo, que é o mais complicado, é o crack. Né? O crack realmente é o nosso maior problema. É, na verdade, o devastador da... É o devastador mesmo, é o crack. Né? Então, e uma coisa que é muito... Para cada tipo de adicto existe um tratamento específico ou você desenvolve esse projeto independente? Independente. Nós temos, por exemplo, lá uma pessoa atualmente que é adicto só de álcool, mas segue o mesmo trabalho que a gente faz com os outros também. Né? Agora, uma coisa bem interessante lá é que durante o tempo que eles ficam lá, dificilmente eles querem sair correndo de lá, muito pelo contrário. Né? Eles, depois desse tempo lá, eles acabam voltando todo sábado, que a gente tem uma atividade lá para eles todo sábado, para eles se socializarem, para eles ficarem com a gente saber o que está acontecendo na vida deles. Né? Então, mesmo depois que eles saem, nós continuamos acompanhando essas pessoas. Há uma manutenção, de acompanhamento, de aconselhamento, de diálogo, de conversa, de buscar entender o que está se passando lá fora. Exatamente. Todo sábado nós estamos lá disponíveis. Né? Nós temos uma equipe muito boa, pessoas assim, de modo geral, são voluntários. Né? Tem uma equipe bem boa de profissionais lá voluntários que todo sábado estão lá à disposição dessas pessoas, para conversar, para orientar, para saber o que está acontecendo.
Elza, nesse trabalho que você vem desenvolvendo, né, com a Addicts, que é um trabalho hoje reconhecido nacionalmente, né, e considerado um trabalho surpreendente, como é que a gente poderia dizer? Existem, por exemplo, né, eu já ouvi muita gente falar que a maior droga é a droga que é considerada lícita, que é o álcool, que é vendido livremente em qualquer lugar. Aí a pessoa toma uma dose, toma 2, 3, como você que mencionou, e vai aumentando, né? Existem diferentes organismos onde pode-se tomar uma dose, 2, e não chegar ao limite disso. Como é que funciona essas pessoas? Tem umas que são adaptáveis a uma dose, 2, e tem outras que não são. Exatamente. Por isso que é o problema. Porque tem pessoas que podem passar a vida inteira tomando vinhozinho toda noite, né? Bebendo alguma coisa maior no final de semana e levam a vida normalmente. Não tem problema nenhum. Existem até aqueles que fumam maconha de vez em quando e também levam a vida inteira, né? Vida normal. Mas o problema é justamente esse. Existem algumas pessoas que, pelo que a gente tem visto, é uma questão até química. Que às vezes a pessoa usa uma vez maconha, fica viciado. E uma vez só já começa a ter problema, enquanto que outros não. Então, é algo assim bem pessoal e varia de pessoa para pessoa. Isso também, né, Elza, envolve também muito emocional, né? De repente, muito como a pessoa está emocionalmente, se entendeu? Se não, se tem problemas. Exatamente, e a capacidade que ela tem de suportar frustrações. Porque você sabe, frustração todo mundo tem, não tem jeito. Mas tem pessoas que não suportam a frustração, seja ela profissional ou emocional, né? Então, são justamente os momentos de maior problema, né? Quando a pessoa, né, tem essa frustração. Esse lado emocional também, o Vida Livre procura, né, trabalhar, procura conviver. Né? Todos eles têm sessão individual de terapia e sessão em grupo, e todas as técnicas de autoconhecimento são técnicas de terapia, né? Justamente para descobrir as raízes dessas questões emocionais. Porque muitas vezes está lá na infância. Muitas vezes está no inconsciente, a pessoa nem sabe onde é que começou o problema. Né? O nosso trabalho, por exemplo, um trabalho que a gente tem lá de renascimento, é justamente para vir à tona essas questões, para a pessoa entender ela mesma. Porque daí, bem, você tem tal problema, esse problema aparece, eu já sei como lidar com ele. Não fico sujeito a entrar em crise por causa disso. Talvez que seja esse tratamento, né, tão personalizado, tão próximo, né, desenvolvido pelo Livre a Livre, que faz com que a entidade hoje consiga 100%, né, de sucesso na recuperação dos adictos que passam lá. Agora, como deixou bem claro aqui a Elza, né, é necessário que siga todo o procedimento. É necessário que passe, no mínimo, né, Elza, os 4 meses programados pela entidade, porque são 4 meses onde há um desenvolvimento das técnicas que você desenvolveu e que você aprendeu na Índia durante sua passagem lá durante esses 2 anos. Né? Então, isso é muito importante. Né? E como é que é, Elza, você sentir a recuperação de 100% daquela pessoa que chegou lá num baixo astral, tão deprimida, e que volta depois, você entendeu? E assim, estou recuperado. É muito bom, porque a gente acaba tendo um carinho enorme por eles, né? E fica assim, uma relação muito pessoal, né? Não é assim aquela relação distante, né? Você é o cliente, eu sou o terapeuta. Não, a gente acaba ficando muito amigo. E então, não só eu, como toda a nossa equipe, fica muito feliz, né, cada vez que a gente vê isso acontecer. Elza, me diga uma coisa, Elza, né? Nós estamos aqui mostrando algumas imagens que nós
fizemos lá no Vida Livre, né? Também está aparecendo aqui o telefone, o site, mas eu queria te fazer uma pergunta. Muita gente que está nos assistindo aqui, muita gente que tem esse problema com um amigo, problema de adicto com um amigo, com um familiar, com um pai, com um irmão, você entendeu? Que tem até meio receio de conhecer. As pessoas podem ir lá, independente se vão buscar apoio ou não, conhecer o trabalho desenvolvido pelo Vida Livre? Claro, a gente está, né, a qualquer momento, qualquer pessoa que queira ligar para lá e conhecer, né, está totalmente disponível. É porque de repente, né, tem um amigo próximo, né, um amigo que vê que o outro amigo está numa situação tão difícil, quer ajudar de alguma maneira, assim, entendeu? E não sabe como. Uma coisa que a gente está precisando muito é ver se a gente consegue que algumas empresas nos auxiliem nesse trabalho, porque às vezes a pessoa quer ir para lá, né, tem todo o perfil, tem toda a vontade, mas não tem condições financeiras, né? Então, para a gente é bem importante se nós conseguirmos o apoio de algumas uma empresas. Empresa, por exemplo, adote, se entender, um adicto, para ajude a recuperar um jovem, ajude a recuperar uma pessoa. Então, patrocine um ou dois, quanto ela puder. Um apelo que a gente faz aqui também, se entendeu, que alguma empresa, né, que você pense hoje, como a Elza estava aqui nos relatando, né, no momento atual, a sociedade vive o drama da droga, né? A droga é uma devastação para a família, para a sociedade, né? E você, empresário que está nos assistindo, pode ser muito importante nessa recuperação. Como a Elza está aqui nos relatando, né? Você pode adotar, né, uma pessoa em fase de recuperação, mas adotar não só lá, ajudar a ela se recuperar lá, mas também ajudá-la quando sair de lá, recebendo na sua empresa. Exatamente, dando emprego, isso é bem importante, dar emprego para essas pessoas, né? Acreditar que elas são capazes, né? Porque elas realmente são capazes, mas precisam ter um apoio, né? Então, se a gente puder contar com algumas empresas que nos apoiem. Elza, eu te agradeço, você entendeu, a sua entrevista, agradeço, né, esse depoimento tão esclarecedor. Infelizmente, nosso tempo é curto. Obrigado a você por mais essa audiência e até o próximo programa.